Olá, eu sou o pastor Alexandre Silva, estamos juntos mais uma vez nesta série de mensagens falando sobre milagres. Este é o dia do seu milagre. Eu quero ler para você Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46, que diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: Falem para ele vir até aqui. Então chamaram o cego e disseram-lhe: Anime-se, venha, ele está chamando você. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus a ele. O cego então respondeu: Rabi, eu quero enxergar. Jesus então lhe disse: Vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. O filho de Timeu foi curado, o Bartimeu, que ficava no caminho próximo à saída do portão em Jericó, usava uma capa que provavelmente era o símbolo de algo, da sua cegueira, da sua condição. E ao ouvir que Jesus estava passando, ele tomou uma atitude ousada e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E gritava cada vez mais alto, ao ponto de as pessoas que estavam próximas a ele mandarem ele se calar: fique quieto. Mas Jesus ouviu o clamor do filho de Timeu. Jesus ouviu ele gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O reconhecimento de que Jesus era o Messias nesta declaração do filho de Timeu. Reconhecendo que Jesus era o filho de Davi, o rei ungido que viria para libertar os filhos de Israel e restaurar Israel completamente, trazer de volta o jubileu, o ano aceitável do Senhor. E aqui na vida deste cego, iria se cumprir a profecia do livro do profeta Isaías, que os cegos voltariam a ver, os coxos saltariam como cervos. Então esse homem, o filho de Timeu, ele conhecia a promessa do Messias. Ele sabia que o Messias era poderoso para restaurar a visão, restaurar-lhe a visão novamente, para que ele pudesse voltar a ver novamente. Então Jesus, ouvindo o clamor do coração daquele homem, os seus gritos, Jesus disse: tragam-me o cego, tragam-me ele até aqui. Ao se aproximar, Jesus pergunta a ele: o que você quer que eu faça? A resposta de Timeu, o filho de Timeu, o Bartimeu, foi baseada nas promessas que a aliança de Deus com o seu povo continham. Aquilo que a palavra de Deus dizia a respeito do Messias, que ele traria vista aos cegos, liberdade aos cativos. Então, em resposta à palavra de Deus, ele diz: eu quero ver. Então Jesus responde: os teus pecados estão perdoados. Você pode ir em paz. E no mesmo instante, ele voltou a ver, voltou a enxergar perfeitamente e seguia Jesus pelo caminho. A atitude desse homem chamou a atenção de Jesus. Reconhecer Jesus como Messias foi o primeiro passo. O segundo passo, ao saber que Jesus iria ouvi-lo, que Jesus lhe daria atenção ao seu problema, ele lança fora sua capa e dá um salto, porque ele sabia diante de quem ele estaria. Ele acreditava na promessa, ele acreditava na palavra. Então ele lança fora sua capa, que provavelmente era o símbolo da sua dor, da sua incapacidade de enxergar. Então ele dá um salto, porque ele acreditava que estaria diante daquele único que poderia realmente mudar a sua história. Ele não simplesmente levanta, caminha de forma displicente, preguiçosa. Não, ele dá um salto. E ao chegar diante de Jesus, ele ouve de Jesus: o que você quer que eu faça? Imediatamente ele responde: eu quero ver. Eu quero voltar a ver novamente. E ao voltar a ver,
Ele teria restaurado não apenas a sua visão, mas sua dignidade. Ele teria sua vida de volta. Vida que lhe foi roubada de alguma forma, por conta de todas as situações que aconteceram em sua vida no passado. Historiadores dizem que ele se tornou cego, ele não nasceu cego. Ele era filho de um homem influente em Jericó, que teve tudo que tinha roubado, e o seu filho foi tornado cego. Agora, eu não sei o que você está vivendo, sua circunstância e o que fez com que você chegasse onde chegou. Mas eu creio que Jesus é poderoso para trazer de volta a visão. E se você estivesse diante dele e ele perguntasse para você o que você quer que eu faça? Ou, primeiro, se você ouvisse do mestre, tragam-me ele até aqui. Diga para esta pessoa que eu estou aqui, eu estou disposto a ouvi-la. O que você faria? Permaneceria com a capa sobre os seus ombros, o símbolo da sua necessidade, o símbolo do que aconteceu de ruim com a sua vida? Essa capa representava muito na vida do filho de Timeu. Sua miséria, sua cegueira, sua perda. O que essa capa representa para você? Talvez a marca de algo do passado, de um trauma, dos medos do passado, de uma perda, de um erro do passado, que até agora acompanha você, está aí com você, marcando a sua vida. Agora, se o mestre dissesse, venha, diga para que essa pessoa venha até mim, eu vou ouvi-la, o que você faria? Assim como Timeu, o filho de Timeu, você lançaria fora a sua capa? Você iria caminhando displicente, sem ânimo, sem esperança, ou você daria um salto, iria direto de encontro ao seu milagre, que é Jesus? Jesus é a resposta a esse milagre. Ele é quem opera milagres. Por isso, nesse momento, eu quero orar com você. E em resposta à pergunta de Jesus, o que você quer que eu faça? Você sabe o que responder. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus nós oramos, assim como o filho de Timeu, Senhor, diante de toda a dificuldade, toda a circunstância do passado e do presente, eu oro juntamente com os meus irmãos e irmãs, seja o que for aquilo que marca a vida deles, ou que tem marcado suas vidas, suas perdas, seus erros, seus pecados, suas dores, enfermidades, coisas do passado, do presente, a miséria, a escassez, não importa, Senhor, o que seja. Nós cremos que o Senhor está chamando agora para crer no milagre, para acreditar que o Senhor é o Messias, para se posicionar diante desta verdade que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo, o Rei ungido, Senhor. Então, como Timeu, Senhor, cada um dos meus irmãos estão lançando fora suas capas, estão dando um salto agora, indo diante da Tua presença. E diante da pergunta, Senhor, o que queres que eu te faça? Eles estão declarando, eu quero ser curado, eu quero ser restituído, eu quero ser transformado, eu quero me sentir perdoado, eu quero ser regenerado, eu quero ter um novo coração, eu quero ser livre. Em nome de Cristo Jesus. Declare isso, declare neste momento a sua liberdade, a sua cura, a sua restituição e restauração em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. O milagre, eu declaro o milagre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Este é o dia do seu milagre, portanto, creia, lance fora a capa, dê um salto, você está diante daquele que é capaz de operar sinais e maravilhas, o nome dele é Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o mesmo ontem, hoje, o mesmo eternamente. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam de um milagre, envie para os seus familiares, amigos, seus contatos de WhatsApp, nos ajude a fazer crescer este canal para que mais pessoas sejam tocadas pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus.